Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. São reflexões que estão embasadas, orientadas a partir das perguntas que vocês mesmos deixaram aqui na comunidade do YouTube quando nós abrimos para perguntas. Aliás, a nova temporada está aberta para perguntas. Para isso, você tem que ser inscrito aqui no canal, porque senão você não consegue acessar a comunidade. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se e aproveite para fazer a sua pergunta, ok? Vamos então à pergunta dela, que diz assim: é normal ter recaídas pesadas mesmo depois de 6 meses separados? Minha querida, veja bem, recaídas, elas podem acontecer por N motivos, assim. É que talvez... Vamos falar sobre essa questão de recaídas, então. Recaídas podem acontecer? Podem acontecer. Mas elas acontecem principalmente quando não se encerrou o ciclo adequadamente. Então, quando você não encerra o ciclo de maneira adequada, sabe, mas colocando com clareza o ponto final mesmo ali, pá! Entendendo que aquele relacionamento realmente acabou, vocês viveram momentos excelentes, maravilhosos, tal, mas já faz parte do passado. Então, meus amores, se nós não colocamos o ponto final de maneira adequada, então, olha, presta atenção. Você concorda? Já que eu peguei o exemplo do ponto final, eu acredito que vale a pena a gente pegar um pouco, apesar de eu não ser professor de gramática, não ser professor de língua portuguesa, sou professor de filosofia, sou também pedagogo, também teólogo, enfim, não precisa ficar falando das especialidades aqui. Mas... veja bem, quando você pega um parágrafo e aí você quer mostrar que aquele parágrafo terminou, o ponto final, ele é o indicativo disso. Ou seja, todo aquele raciocínio daquele parágrafo acabou. Então, eu vou iniciar um novo parágrafo. Para eu iniciar um novo parágrafo, eu coloco o ponto final. Agora, se eu coloco uma vírgula, significa que a vírgula significa que, tem que ter continuidade. Alguma coisa ainda está por vir. Se eu coloco um ponto e vírgula, o raciocínio, ele até que deu uma concluidinha. Mas agora eu inicio novamente. Entende? Então, houve uma ruptura ali no raciocínio, mas eu vou pegar o gancho com a frase anterior, com o raciocínio anterior. Então, vou continuar. Por isso que houve um ponto e vírgula. Então, você está vendo que entre uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto, porque tem isso também, tem o ponto. Você coloca um ponto, porque aí você finaliza e você inicia. Só que você inicia no mesmo parágrafo o raciocínio. Agora, quando é ponto final, você encerrou aquele parágrafo. Isso dá margem para você iniciar uma nova teoria, dá margem para você iniciar então um novo parágrafo. Entende? Então, é fundamental que a gente saiba colocar esse ponto final nos nossos relacionamentos. Porque quando a gente não coloca, fica essa coisa meio que inacabada. Fica meio que, na verdade, sabe, as reticências? Então fica os 3 pontinhos, Reticências. Eu como autor, escrevi o Dor de Amor Tem Jeito, escrevi o Teu Amor Próprio Te Salvou. Se você já leu os meus livros, eu acho que talvez você tenha percebido que eu gosto de trabalhar um pouco com reticências.
Porque reticências, até nas minhas postagens do Instagram, eu trabalho às vezes com reticências, porque reticência significa você dá margem para a pessoa refletir, entende? Para a pessoa, aquilo ali, você não colocou um ponto final, tipo, o meu raciocínio termina aqui, pronto, acabou. Sabe? Eu fiz o raciocínio e agora pense nisso. Reflita sobre isso. Debruce-se sobre isso. Então, abre margem para você ficar, né? Para você pensar em outras possibilidades a partir do que foi falado aqui. Então, às vezes, os nossos relacionamentos, eles deixam essas reticências. A gente não encerra. Então, abre margem para aquelas expectativas. Ai, a gente se gosta ainda. Entende? Quem sabe amanhã a gente dá certo. Quem sabe amanhã, não é? A gente pode ficar junto. Então eu deixo as reticências, eu não consigo encerrar efetivamente. Por isso que quanto mais reticências houver, claro que a gente só coloca 3, né? Mas aqui agora, fazendo a comparação de quanto mais expectativas, quanto menos resolvido está, maiores são as chances dessas recaídas acontecerem. E aí é o que eu digo, o que eu disse no início para finalizar, fazer, né, o gancho e amarrar o raciocínio. Eu disse, olha, as recaídas elas podem acontecer por vários fatores. E aí, fazendo o gancho, quais seriam esses vários fatores? Primeiro que eu deixei lá, não fechei, não encerrei, não coloquei o ponto final. E agora, justamente por eu não ter colocado o ponto final, de repente, essa recaída aconteceu por causa de alguma coisa que me fez com que o meu pensamento remetesse àquele relacionamento que eu não concluí ainda. Então, por isso que eu tenho essa recaída, agora começo a pensar, acho que eu amo ainda, e então parece que vem a frustração, por que isso foi acontecer? E agora parece que então eu olho e vejo a pessoa com outra, e então, nossa, então eu tenho uma recaída brava, sabe? Parece que eu fui lá no fundo do poço de novo. Por quê? Tudo porque eu não encerrei quando deveria ter encerrado. E aí, não encerrando, alguns gatilhos podem fazer com que eu me recorde daquela situação que eu vivi. Diferente daquela pessoa, André, mas todo mundo pode se recordar através desses gatilhos? Sim, mas por exemplo, se eu, André, vivi um relacionamento, encerrei aquele ciclo, amanhã, sei lá, eu tô num shopping e aconteceu alguma situação, tô passando em frente a uma loja e acontece uma situação de eu ver um tênis e aí eu me recordo, aquele tênis se torna um gatilho que eu me recordo de um ex-namorado meu que comprava aquele tipo de tênis e que adorava e que, sabe, nossa, era vidrado por aquele tipo de tênis, sei lá. Então, claro, não é? Graças a Deus, estamos de plena posse das nossas faculdades mentais. Então, a hora que eu vi o tênis, isso foi um gatilho que me remeteu ao meu ex-namorado que gostava de usar aquele tênis, por exemplo, né? Aquele tipo de tênis. Porém, a hora que o meu cérebro, o tênis, gatilho, meu ex-namorado, você tá vendo? Eu lembro que uma pessoa que já passou pela minha vida. Tá, eu posso até lembrar, nossa, teve um dia que a gente discutiu, porque, sei lá, eu pisei no pé dele, sujei o tênis novo dele, a gente discutiu. Então, na minha cabeça, corre toda aquela história. Gostou do efeito sonoro, né? Corre toda aquela história do que aconteceu. Só que tá encerrado. Então, aquela memória passa dentro de mim, mas aquilo não me acarreta em nada. Agora, quando você não encerra, quando lá você deixou reticências, ficou na expectativa de que a pessoa fosse voltar, ficou na expectativa, não sei o quê, e só foi levando a vida, ao invés de encerrar,
de fato de entender que aquela relação acabou e você foi meio que tocando a sua vida meio por cima, né? Eu fui levando e fingindo que aquele término não aconteceu. Agora, a hora que uma situação gatilho dessa acontece, é a hora que eu caio. Por quê? Porque aí eu volto a lembrar naquele momento que eu tinha com meu namorado, eu volto a lembrar que eu ainda continuo querendo que ele volte para mim, aí eu vou me sentir ainda mais frustrado porque ele não voltou, entende? E aí a hora que a recaída vem e vem lascada. Deu para entender o raciocínio? Espero que, né, eu tenha me feito entender, porque isso é muito importante a gente pensar sobre estas questões sem dúvida alguma. Tá bom, meus amores? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tem uma caixinha aqui embaixo também do vídeo escrito Seja Membro, que você, tornando-se membro, você recebe os benefícios exclusivos aqui do canal, como, por exemplo, participar do grupo do WhatsApp, não é? Então, e o pessoal troca ideias entre eles lá no grupo também, tem sido muito bacana. Tá bom? E claro, todas as outras informações estão aqui. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.